Queridos, o título dessa mensagem é Tudo para a Glória de Deus. E nós prosseguimos hoje com a série de exposições bíblicas chamada Unidade na Diversidade. Hoje nós vamos para o episódio 10. Se você perdeu algum episódio, saiba que você tem acesso a todos eles no Spotify ou no YouTube da PIB Central. Hoje nós vamos refletir a partir do versículo 23 do capítulo 10. Mas eu quero dar uma síntese do que aconteceu nos versículos anteriores desse capítulo. O apóstolo, ele usa a história antiga de Israel no deserto para poder tratar sobre um problema, que é o problema do orgulho espiritual, da idolatria, da imoralidade e também da murmuração entre os irmãos. E ele vai discorrer aqui nesses versículos anteriores que ter privilégios religiosos não garante salvação, porque ele está falando do povo de Israel. E não é porque eles eram o povo escolhido que eles foram salvos. Nos versículos anteriores vai falar bastante disso, daqueles que eram idólatras, daqueles que eram imorais, e por conta disso eles se perderam e no deserto mesmo ficaram. E aí então ele traz aquela máxima dizendo: quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Mas eu quero te aconselhar você ler depois o capítulo todo na sua casa, até porque isso vai fixar muito melhor a palavra do Senhor no seu coração. Mas agora a gente vai tratar daquilo que é o coração desse capítulo 10, que ele está a partir do versículo 23. Então 1 Coríntios 10, do 23 até o 33, diz assim a palavra do Senhor. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Porque assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vamos ler o versículo 1 também, de 1 Coríntios 11. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Amém. Bom, como nós já vimos, Corinto era uma metrópole cosmopolita, pluralista, era um centro comercial na Grécia Antiga. Era uma cultura imersa na idolatria, era hiperindividualista, focada no status, no conhecimento e nos direitos pessoais. E acontece que a diversidade cultural e social da cidade havia entrado na igreja, gerando facções no seio comunitário. E o debate central do capítulo 10, ele gira em torno da liberdade. Então, a pergunta que está nas entrelinhas é: podemos comer carne que foi sacrificada aos ídolos nos templos pagãos e depois ela foi vendida no mercado, no açougue? Bom, nós vimos
no capítulo 8, que existiam dois grupos presentes lá no seio comunitário em Corinto. Então tinha aquele que o próprio apóstolo, ele disse, chamou ele de fortes, mas eles mesmos já se reconheciam assim, os fortes, ou os esclarecidos, e esses eles sabiam que teologicamente o ídolo ele não é nada, que toda a criação pertence a Deus. E assim eles comiam sem peso na consciência. Então esses eram os fortes. Mas tinham também aqueles que aparecem lá no capítulo 8, chamado de fracos ou sensíveis. E quem eram esses? Esses eram os novos convertidos, mas aqueles que também tinham parado na fé, que eles eram legalistas ao extremo, porque a gente sabe que até hoje é assim, né? Então tem às vezes alguns que se apegam tanto no legalismo, tem 30, 40 anos de caminhada, mas está lá ainda. Daquele jeito, ele não evoluiu em algumas coisas. E aí, esses eles viam o consumo daquela carne como algo assim, absurdo você participar, você comer dessa carne. A consciência deles ficavam extremamente feridas de verem os irmãos participando disso. E queridos, como nós já vimos, hoje na ética cristã a gente não debate mais sobre carnes sacrificadas. Mas acontece que o coração humano ele continua do mesmo jeito. Vira e mexe, alguém me procura, e talvez até vocês mesmos, que têm um pouquinho mais de habilidade com as escrituras sagradas, fazendo o seguinte tipo de pergunta, o questionamento. Pastor, isso aqui é certo ou é errado? Isso pode ou não pode? E às vezes coloca a gente numa saia justa, porque para nem tudo a Bíblia traz resposta assim tão esclarecida. Mas acontece que, queridos, mesmo para aquilo que a Bíblia não traz resposta ou explicação nenhuma, a gente pode empregar o mesmo princípio que o apóstolo Paulo vai trazer aqui, nesse capítulo, e aplicar para a vida nas mais diversas situações. Porque às vezes quando a gente fica querendo saber se está legal diante da Bíblia ou se não está legal diante da Bíblia, a gente só está provando o quão legalista nós somos. Que a gente quer uma base bíblica para poder fazer algo ou deixar de fazer algo. Nós vivemos hoje na era dos meus direitos, da minha verdade, da minha liberdade de expressão. Então, muitas vezes a gente se depara com frases, com postura desse tipo, presente na vida. Na igreja local, nós convivemos com diversidade de opiniões. Eu já disse isso, e vocês vão de concordar, que se a gente fizer uma votação aqui, por exemplo, só para poder pintar a igreja, e for uma votação aberta, a gente não vai pintar a igreja. Sim, porque vai surgir tanta cor aqui, a gente vai descobrir cores assim da paleta que a gente até desconhece. Então, muitas vezes, a gente, quando vai fazer algo do tipo, a gente só tem que falar, ou A ou B, escolhe um aí. A maioria ganhou. Então é desse jeito. Então a gente não consegue fechar em opiniões, porque a gente pensa muito diferente. A gente é muito diferente. Nós temos as nossas preferências litúrgicas, que elas diferem. Se a gente começar a perguntar aqui para os irmãos, quem gosta mais dos hinos antigos, do HCC, daqueles lá que vai surgir aí a naftalina, né? Então vai ter aqueles que falam assim, não, esses aí que eram as músicas boas, é ali que estavam as músicas, né? Quem gosta dos mais novos, aí vai ter aqueles que falam assim, não, o que eu gosto são dos hinos, das músicas mais novas. E assim vai para tudo, para visões políticas, para a escolha de entretenimento, para dieta, para educação de filhos, para uso de redes sociais. Então a gente vai divergir em muitas coisas. Tem aqueles que falam assim, não, meu filho ele não pega num aparelho celular de jeito nenhum. E tem aqueles tão precoces, como a gente vê aqui até no culto, né? Que já estão aí tirando foto e já tem mais habilidade que a gente com o celular, com o uso das telas. Tem aqueles que falam assim, não, tem horário, então meu filho ele tem horário para tudo. Ah, eu não tenho horário. Tem aqueles que falam assim, não, meu filho eu dou uma palmadinha assim, se preciso for, tem que corrigir. Tem aqueles, não, eu sou daquele que só conversa. Então a gente vai entrar em atrito em muitas coisas. Se a gente levar a ferro e fogo, a gente não vai fechar muito assunto não. E queridos, como manter a unidade essencial da igreja
quando nós temos liberdades e convicções tão diversas sobre coisas secundárias. Porque muitas vezes a gente diverge, briga, se separa por questões secundárias. É aí que acontecem as divisões. E diante desse cenário de tensões em Corinto e das nossas próprias tensões hoje, a grande pergunta que brota no nosso coração é: se Cristo me libertou, onde estão os limites dessa liberdade? Se a graça desfez as amarras da religiosidade legalista, eu não teria direito de usufruir de tudo que o mundo criado me oferece? E Paulo, ele responde esse anseio não anulando a liberdade, mas elevando o critério para o uso dela. Ele nos mostra que a liberdade cristã, ela nunca foi um salvo-conduto para o individualismo. Não, mas é uma ferramenta para o serviço. Para uma melhor compreensão, nós vamos caminhar nesse texto a partir de 3 pontos. E o primeiro ponto, eu chamo de o limite da liberdade, conveniência e edificação, baseado nos versículos 23 e 24. Bom, para entendermos como a diversidade de opiniões não deve quebrar a nossa unidade, nós precisamos primeiro nos submeter a nossa liberdade ao crivo da conveniência e da edificação mútuas. Como balancear a liberdade cristã com a responsabilidade cristã? Então essa deve ser a nossa pergunta sobre isso. Como balancear a liberdade cristã com a responsabilidade cristã? Porque toda vez que nós temos uma liberdade, junto com a liberdade vem a responsabilidade. Liberdade que não prevê responsabilidade não é liberdade. Aí já virou anarquia. Porque você vai lá e você dá liberdade para o seu filho, você dá liberdade para os seus funcionários, só que não é uma liberdade plena. Junto com essa liberdade tem responsabilidade. Não é uma liberdade de que eu faço o que eu quiser com a minha vida agora. Né? Porque até lá em casa mesmo, tem hora que o meu pequeno, que tem só 9 anos, ele já fala assim para mim, fala assim, ó, quem manda na minha vida sou eu. Eu que cuido do meu corpo, eu que mando no meu corpo. Eu falo, rapaz, então vai arrumar um trabalho e vai embora. Então, muito cedo, a gente já começa sobre esse negócio. Então, a gente quer uma liberdade, só que a gente não quer responsabilidade. A gente quer uma liberdade para fazer o que eu bem entender. Mas o versículo 23, o apóstolo Paulo ele diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Bom, você pode ter liberdade, mas se a sua liberdade for tropeço na vida do seu irmão, o que o apóstolo Paulo já ensinou para a gente, eu reforço aqui de novo, é que isso se tornou pecado. Você tem liberdade, você é livre, mas se aquilo que você faz fizer o teu irmão tropeçar, isso virou pecado. Eu reforço que em momento algum o apóstolo negou a liberdade do crente maduro para desfrutar dos privilégios de Cristo. Ele não chega aqui por isso falando assim, não, peraí, você é livre, mas nem tanto. Não, você não tem liberdade. Não, todos nós somos livres. Mas acontece que a maturidade, ela equilibra a liberdade com responsabilidade. Então, quanto mais liberdade temos, mais responsabilidade temos. Quem prevê isso? A maturidade. O crente maduro, ele sabe que não está alheio à sua liberdade da responsabilidade. O apóstolo Paulo está repetindo aqui o slogan de Corinto, que a gente já viu anteriormente. Então o slogan de Corinto era, tudo me é lícito. Então essa fala não é o apóstolo Paulo que ele está dizendo, ele está repetindo algo que ali nos corredores, nos arredores, nas esquinas, nos pátios, nos templos, eles falavam o tempo todo.
Provavelmente os coríntios, eles usavam a teologia da graça para justificar a autoindulgência. E Paulo, sem negar essa liberdade, ele redefine os limites através de duas palavras no grego. A primeira palavra é symphorei, que é traduzido por convém, e significa trazer junto, contribuir para o bem comum. Esse é o significado dessa palavra. Então a pergunta, ela não é apenas, é pecado? Porque muitas vezes é assim que a gente vive. Pastor, pode isso? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre aquilo? Então a gente quer saber se é pecado ou se não é pecado. Então a pergunta não deve ser essa. É pecado? Não. A pergunta, ela deve ser, é útil para a comunidade? Essa é a pergunta correta que nós deveríamos fazer. A segunda palavra que ele usa é oikodomei, que ela significa edifica. E aqui se trata de um termo da construção civil que significa construir, erguer uma estrutura. É o ato de colocar tijolo por tijolo. Nós também já vimos sobre essa palavra anteriormente. E a questão que nós precisamos refletir é: a nossa liberdade destrói ou constrói a fé do outro? Então são essas duas palavras do grego que o apóstolo Paulo ele vai trazer para poder dosar a liberdade, para poder estabelecer um limite para a liberdade. O apóstolo Paulo ele ensina que a verdadeira liberdade em Cristo não é o direito de se fazer aquilo que a gente bem entender, aquilo que a gente quer, mas a sabedoria de fazer o que convém, sempre buscando o bem maior, que é o bem da comunidade cristã. Como nós já vimos, os coríntios, eles eram muito ligados à exousia. O que é isso? É aquela palavra no grego que significa autoridade legítima, direito legal. Então eles queriam saber os direitos deles, os meus direitos, o que eu posso fazer? Então eles eram muito ligados à exousia. Para os coríntios, exousia significava o direito de agir com liberdade quando e onde bem entendessem. Porém, Paulo condiciona seus direitos para a edificação do corpo de Cristo. Ele mesmo, ele vai se apresentar como modelo. E ele vai dizer que ele se fez escravo de todos. Não foi isso que nós vimos que ele fez? Ele se fez escravo de todos para que o número cada vez maior pudessem acreditar, tomar conhecimento, para que ele não pudesse ser uma pedra de tropeço para os pequeninos. Foi isso que ele fez. Queridos, há algumas coisas que não são sensatas. Não edificam a fé das pessoas. E assim, é mais importante evitar essas questões do que afirmar os nossos próprios direitos. Eu acredito que é claro para nós que há limites para a liberdade. Eu acredito que isso que eu estou falando não é estranho para o ouvido de vocês. Nós sabemos muito bem que temos liberdade, mas essa liberdade nos dá limites. Você não vai sair aí para a rua fazendo o que você bem entender, fazendo uma baderna. Primeiro, porque você tem medo de ser preso. Eu acredito que esse é um medo comum. E o outro de você sentir no bolso, porque se você sair fazendo algumas coisas, você vai ter que pagar por isso. Então a gente sabe que por mais que temos liberdade, essa liberdade ela tem limites. Isso é claro para nós. O princípio empregado aqui é que a meta da liberdade é a edificação. Essa é a meta da nossa liberdade. A pergunta que nós temos que fazer diante da nossa liberdade, do exercício da nossa liberdade é: o que estamos fazendo está edificando a vida de alguém? Ou está fazendo alguém tropeçar? O que nós estamos fazendo está apontando para Jesus um caminho claro? Ou está sendo algo que dificulta da pessoa ver Cristo a partir daquilo que nós fazemos? E aí então no versículo 24, complementando isso, ele vai dizer: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo.
Então, liberdade? Sim, mas não de forma desenfreada. Esta deve ser guiada pelo amor, porque deve procurar o bem dos irmãos. Nós temos a responsabilidade de edificar os nossos irmãos na fé, de procurar o bem deles. A nossa liberdade em Cristo não nos dá o direito de ferirmos os irmãos, porque parece que isso se tornou o normal no nosso tempo. A gente quer viver uma liberdade e problema do outro. Não, eu sou livre, problema é dele. Eu sou livre. Queridos, esse versículo 24, ele fere os nossos ouvidos. Ainda mais no tempo que a gente vive. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o do seu próximo. Isso é estranho de ouvirmos isso no tempo presente. O tempo todo a gente vê e se depara com frases de efeito nas redes sociais, as pessoas dizendo que tem que viver pela própria felicidade, por aquilo que ele bem entende, que não tem que olhar para ninguém, que ninguém manda na sua vida, que ninguém vai ditar como que as coisas têm que funcionar na sua casa, que eu não ligo para as pessoas. Tem aqueles que vão dizer, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais. Ou seja, as pessoas têm uma resistência muito grande para o seu semelhante. Então você dizer aqui que a gente tem que viver para o bem-estar dos outros, isso fere completamente o nosso ouvido, o nosso estilo de viver. Queridos, eu quero que você entenda muito bem que aquilo que eu faço afeta vocês. E aquilo que vocês fazem me afeta. Por quê? Porque nós estamos unidos, nós somos o corpo de Cristo. A ideia de um desigrejado é absurda, de alguém que anda sozinho com Cristo fora da igreja. Oh, que loucura! Isso é absurdo. Essa é a ideia de um desigrejado. Ah, não, eu amo Jesus, mas eu ando eu e ele sozinho, fora da igreja. A vida cristã não é exercer a minha liberdade sem se importar caso alguém ache ruim. Isso nem é cristianismo. Isso nem é cristianismo. E se você escolhe caminhar sozinho, eu sinto em te dizer que não é para o céu que você está indo. Se você escolhe caminhar sozinho, eu sinto em te dizer que não é para o céu que você está indo. Jesus Cristo, quando ele voltar, ele não vai vir voltar para buscar o André, o José, a Maria, a Joaquina. Ele vai vir para poder buscar a igreja dele. A igreja dele. A igreja dele. Nós não somos senhores de nós mesmos. Nós somos servos de Jesus Cristo. Essa é a identidade que nós temos segundo o Evangelho. O grande mandamento não é amar a si mesmo e exercer a nossa liberdade, custe o que custar. Porque parece que o mundo vai dizer que é assim hoje. Não, ame a você mesmo e faça aquilo que o seu coração mandar. Não vai por aí não. Se entrar nessa rota aí, o final dela é o inferno. O grande mandamento é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então essa é a palavra do Senhor para mim e para você. O problema é que o pecado, ele distorce o ser humano, tornando ele incurvatus in se. Como dizia o Agostinho de Hipona, é um termo em latim que ele usava para poder dizer curvado para dentro de si mesmo. Porque é assim que muitos vivem quando são controlados pelo pecado, curvados para dentro de si mesmo. A graça de Cristo, ela nos liberta do egoísmo, para nos curvar em direção às necessidades dos nossos irmãos. Então, se a graça te alcançou, você não vive mais para você mesmo. Você vive para a glória de Deus. Você vive para amá-lo de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças.
E você vive para poder amar o teu próximo. Porque se você não ama o teu próximo que você vê, você não vai amar o Deus que você não vê. Então a máxima do grande mandamento depois aponta para o nosso próximo. Queridos, é importante que todo cristão se interesse pelo bem-estar dos outros. Pense, por exemplo, na engenharia civil. Se você conhece um pouquinho, e olha que eu não sou especialista nesse assunto, viu? Uma coluna de sustentação, por exemplo, ela não existe para si mesma. Ela carrega o peso da laje superior. Então uma coluna de sustentação, ela é feita para poder resistir o peso da laje superior. Pois é, na igreja é assim que acontece. Os mais velhos na fé, os teologicamente mais maduros, eles são colunas. O nosso papel não é ostentar liberdade, mas é carregar o peso dos mais novos ou dos mais sensíveis. Se usamos a nossa liberdade e isso faz um irmão tropeçar, então nós falhamos no teste do amor. O limite da nossa liberdade é o amor ao próximo. Esse é o limite da sua liberdade. Se você não prevê na sua liberdade o amor ao próximo, então você está fazendo mau uso da sua liberdade. A verdadeira maturidade cristã, ela não é demonstrada pelo tamanho do conhecimento dentro da nossa liberdade, mas pela nossa capacidade de restringi-la, se necessário for, por amor ao próximo e zelo pela glória de Deus. Então, se você é uma pessoa madura, a sua liberdade tem que prever isso. Se necessário for, restringi-la por amor do seu próximo e o zelo pela glória de Deus. O segundo ponto, o exercício prático da liberdade e o cuidado com a consciência, versículos 25 a 30. Bom, nós compreendemos, portanto, que o princípio que rege o cidadão do reino de Deus não é o egoísmo do eu posso, mas é o altruísmo do isso edifica. Então é isso que a gente tem que entender. Eu espero que entendemos. No entanto, a teologia de Paulo, ela nunca fica presa apenas no campo das ideias abstratas. Ela sempre aterrissa na realidade prática das nossas relações diárias. Então, argumentar na igreja, poderia alguém contra-argumentar o seguinte. Então, se você chega e fala assim, não, você não pode fazer porque você tem que olhar para o próximo, você não pode fazer porque isso aí pode fazê-lo tropeçar. Então, poderia alguém dentro da igreja contra-argumentar o seguinte. Eu entendi o conceito de edificação. Mas na prática, como eu sei se eu estou edificando ou destruindo? Como eu avalio isso no mercado de carne, nos jantares com os meus amigos ou nas minhas decisões cotidianas? Ou seja, como que eu vivo isso no meu dia a dia? E é exatamente aqui que o apóstolo Paulo, ele eleva para o tom pastoral. Porque ele vai sair aqui da teoria da edificação comunitária, que ele começa por aqui. Por esse argumento ele já mexeu com a gente. E aí ele vai nos levar para o tribunal da consciência. Não da nossa, como a gente leu no texto, mas daquela do irmão que está sentado do nosso lado no banco da igreja. Então essa consciência, não é a consciência nossa. Porque se a nossa consciência diz algo que... Eu costumo sempre falar isso para os irmãos. Alguém chega e fala assim, pastor, isso é errado? Eu falo, querido, como que está a sua consciência? Eu estou incomodado com isso. Então, para de fazer. Para de fazer, porque talvez se eu for para a Bíblia, eu vou mostrar para essa pessoa que não tem nada de mal. Mas se a consciência da pessoa acusa, só que aqui não é dessa consciência que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando da consciência do irmão. Do irmão que está sentado no banco da igreja, do irmão que vê-se alguém comprando a carne, comendo aquela carne, participando lá do churrasco, e não é só porque ele não foi convidado não, é porque, essa carne aí,
É lá do mercado, e as carnes sacrificadas ali vêm lá dos ídolos, que foram sacrificados para os ídolos pagãos. Bom, queridos, a maturidade cristã, ela nos obriga a olhar para a vulnerabilidade do outro. E como eu disse para vocês, é aqui que os coach e os influencers do nosso tempo, eles ficam doidos, eles endoidam com isso. Porque eles privilegiam a liberdade, o bem-estar, e dizem, olhem para você mesmo. Olhem somente para você. Mas acontece que isso é totalmente contrário à ética cristã. A ética cristã é que você precisa fazer sacrifícios. Você precisa abrir mão da sua liberdade. Você tem o direito de andar livremente, mas muitas vezes você tem que andar uma segunda milha, você tem que oferecer o outro lado do rosto. Então a ética cristã, ela vai totalmente contra a nossa liberdade, contra os nossos prazeres e contra as nossas vontades. Como nós já vimos, e eu vou dar uma recapitulada nisso, nessa questão da carne, porque pode ser que você está chegando aqui hoje, e aí você não entendeu, não leu o texto anterior, não ouviu a pregação anterior, você vai falar assim, puxa, caramba, eu fui lá na igreja e o pastor estava falando que é errado comer carne. E aí você vai sair daqui falando que você vai virar vegetariano. Então, não é isso, tá, querido? Não é isso, e inclusive se você for comer carne, pode chamar que eu como junto com você. Eu gosto muito de comer carne, tá? Mas o que acontece? No capítulo 8, nós vimos que ali acontecia um sistema de sacrifícios na cidade de Corinto. Então, tinha vários templos pagãos, e todos eles eram adeptos de ter sacrifícios para esses ídolos. Então, eles iam lá, eles faziam um sacrifício, onde uma parte ia para o sacerdote, uma parte ficava com ele, outra parte era queimada. É o sacrifício que acontecia ali. O sacerdote, ele recebia um pouquinho de cada um. Não tinha refrigeração naquele tempo. Então pense lá, se fosse hoje em dia, por exemplo, né, quantas pessoas nós estamos aqui? Já pensou em receber uma parte ao sacerdote de cada um de vocês? Vai estragar a carne. É muita carne. Então o que eles faziam? Eles vendiam essa carne. Ele pegava aquilo que era necessário para o seu consumo, o restante ele vendia lá para o mercado, para o açougue, né? O marcelum, é o marcelum no grego, o açougue. E ele vendia lá essa carne. E aí as pessoas iam nesse açougue para comprar carne, como nós vamos para o açougue comprar carne. Então, como garantir que um pedaço específico que você fosse comprar de carne não era oriundo desses sacrifícios? Não tinha como saber. Não tinha como saber. Às vezes o comerciante lá poderia enganar você, contar uma mentira e falar, não, isso aqui não é não. Até porque se fosse carne do sacrifício, vai dizer os comentaristas que tinha que vender mais barato. Então você chegava lá no sacrifício que tem a sua consciência tranquila, fosse lá para poder comprar carne, então você ia comprar lá um filé mignon, uma picanha e talvez pagar precinho de A100. Olha só, que pechincha, coisa boa, né? Coisa boa. Mas poderia ter aqueles que valorizam o seu mercado, a sua mercadoria. E está dizendo, não, isso aqui não é do sacrifício não. Então você não tinha como saber que carne você estava comprando. Porém, o apóstolo Paulo, ele traz um equilíbrio pastoral extraordinário. Ele diz assim, lá no mercado de carne, compre e coma, sem questionar. Então você não vai lá e vai ficar lá assim, e aí, e essa carne aí? Veio de onde? Qual que é a fonte? Templo do imperador, né? Templo de Diana, da onde que vem essa carne aí? Você não ia ficar fazendo esses questionamentos. Você ia comprar a carne, levar para casa e comer a carne. É isso que ele está falando para você fazer. E ele vai ampliar ainda, ele vai dizer, se você for convidado para a casa de um descrente, coma o que for servido sem questionar. Porque já pensou? Que chato e inconveniente seria você chamar uma pessoa para ir na sua casa e essa pessoa chega e fala assim, e aí, mas onde você comprou essa carne? Qual que é? Não é legal, né? Acho que você já aprendeu desde pequenininho, quando você vai na casa dos outros, você tem que comer e ponto, né? Tinha muita mãe, muito pai, que até usava esse texto aqui para poder falar para o filho, você tem que comer tudo, Tá falando aqui, você tem que comer tudo, hein?
né? E aí você começa a ver a cara daqueles que foram enganados e falar, puxa vida, não era nesse sentido, né? Não. Você tinha que comer tudo sem questionar. Você não ia ficar lá fazendo um caça-bruxa, assim, sabe? Não, da onde que vem essa carne? Puxa vida, é uma carne sacrificada? Não. Por quê? Aí lá no versículo 26, ele vai fazer uma citação do Salmo 24:1, que vai dizer, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. É por isso que você vai comer tudo. Você vai comprar e vai comer. Você vai na casa do descrente e vai comer, porque você tem que criar relacionamento. Você tem que ir na casa do descrente, porque como que o descrente vai virar crente se você não conviver com ele? Você tem que fazer a diferença. Ah, queridos, como tem gente até os nossos dias que precisa de aprender isso, viu? Porque às vezes a gente começa a entrar assim numa paranoia da vida. Tem aqueles assim que levam isso aqui e daqui já faz um monte de coisa, já cria já uma teologia totalmente da caça-bruxa. Tem aqueles que quando se converte vai falar assim para ele, ó, você tem que queimar tudo, não pode ter nada que você tinha lá do passado, então se tivesse tem que botar fogo em tudo, a gente tem que quebrar tudo, tem que rasgar aquela roupa, e aí começa a fazer disso assim. Eu já conheci alguns que falaram assim, puxa vida, que raiva que eu tenho, que eu quebrei aqueles meus CDs de rock. Eu quebrei aqueles meus vinil lá, que o pastor quebrou tudo e botou fogo. E aí me contaram isso, eu falei, puxa vida, vamos lá pegar o pastor, eu vou com você. Queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí tem aqueles que tem aqueles absurdos assim a ponto de dizer, não, essa comida aqui, ó, não pode, porque essa comida aqui é de Satanás. Ah, não, tem alguns que vão para o absurdo maior ainda, começa a falar que o animal é do Satanás, então você não pode ter um gato preto, porque gato preto dá azar, e aí a coruja, e tem gente que vai falar que é a coruja, e o bode. Gente, foi Deus que fez todas as coisas. Você está dando coisa para o diabo que não é dele. Está entendendo aqui o que ele está falando? Então do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então todas as coisas são do Senhor. Ele é o Deus criador. Até a barata foi ele que criou, viu? Até o rato foi ele que criou. Até a cobra, credo, né? Foi Deus que criou. Tudo isso aí foi Deus que criou. Então, embora o pagão, ele possa oferecer a carne ao ídolo, o cristão, ele sabe que tudo vem da bondade do Senhor. O ídolo em si mesmo, ele não tem poder para nada. Teologicamente, toda a criação é boa. Você já leu isso lá no Gênesis? Deus ele fez tudo, e o que vai falar? E Deus viu que tudo ficou muito bom, que tudo era muito bom. Você está chegando e você está dizendo assim, não, peraí Deus, não é bem assim. Tem coisa que você fez que eu tenho minhas dúvidas se é o Senhor mesmo. Acho que isso aí vem lá do capiroto. Isso aí é do cramunhão, não é você que fez esse negócio não. Queridos, e talvez você olhe para essa questão da carne e você fala assim para mim, ah, mas isso aí não tem nada a ver comigo, porque nem de carne eu gosto. E hoje em dia, acho que não é tão comum mais mesmo assim, né, de ficar, a gente vai no açougue, eu compro é só da Swift, né, Swift é tudo já selecionado, né, e é bem diferente, né, eu compro as carnes, eu compro em peça, né, então eu sei como que é. Queridos, então vamos contextualizar, para você poder entender. Talvez você vai viajar. E aí você vai viajar, você vai andar no Brasil ou talvez mundo afora, e você vai se deparar que alguns pontos turísticos do Brasil e do mundo afora são templos pagãos. E aí? Entrar ou não entrar? Já foi lá no Pelourinho? Eu fui.
Entrei em tudo quanto é que é igreja lá. Fui lá conhecer aquele negócio lá. Fui até num restaurante lá e eles chegaram e falaram, vem à noite que a baiana vai dançar aqui. Eu falei, aí eu não vou não. Mas você vai viajar por aí mundo afora, você vai se deparar com isso. Onde os lugares que são pontos turísticos, talvez é um templo budista, né? Você vai num lugar que você vai conhecer, aí você vai ver uma catedral, uma igreja católica, belíssima assim na sua estrutura, na sua construção. Você não vai entrar lá por isso? Vamos dar mais um exemplo. Pense na arte. E quando a gente fala de arte, envolve muita coisa. Então, música, peça, filme. Quem fez? Nem sempre as pessoas que fazem são crentes. Talvez a minoria seja. Quando a gente fica sabendo que algum é crente, a gente começa até todo mundo postar, né? Nossa, aquele ator ali é crente, cara. Puxa vida! Olha, eu sabia. Quando ele encenava, eu já sentia a unção do Espírito Santo. Né? Tinha uma coisinha diferente ali, aquele ator. Não. Queridos, nem todos são crentes. E nós não sabemos os propósitos. Então, ver ou não ver? A gente vai ficar dentro de uma bolha e vai assistir somente os filmes que falam, não, esses aqui são cristãos. E diga-se de passagem que tem muita coisa ruim pra caramba. Né? Ou você vai ver tudo, como o apóstolo Paulo vai ensinar no outro texto, vai reter o que é bom e o que não for bom você tira, e você vai fazer algumas reflexões com o evangelho. Como que a gente vai viver? A gente vai viver numa bolha, construir uma cidadela, para poder ficar só os membros da PIB Central morando aqui vai ser uma comunidade, e a gente não vai receber influência de nenhum. Bom, vocês já viram isso aí no mundo afora, aí, conhecendo a história, já teve uns malucos desse jeito aí. Inclusive um que envenenou e matou todo mundo. Né? Queridos, o que nós precisamos entender é que isso vai muito além da carne. Vai muito além da carne. A gente precisa entender e aplicar isso nas mais diversas esferas. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dar depois aqui um porém. Olha o que ele diz para a gente no versículo 28 e 29 na parte A. Porém, ele falou, vai no mercado da carne, compra e coma. Vai na casa do descrente, coma sem questionar. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a um ídolo, não comam. Por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo não, a sua propriamente, mas a do outro. E aqui a palavra no original para consciência é sineidesis. Ela significa co-conhecimento. É a testemunha moral interna do homem, do ser humano. E Paulo ele ensina que o cristão maduro ele tem uma sineidesis forte, bem instruída. Mas pode ser que do seu ladinho tenha um irmão que tem uma sineidesis fraca. Lembra dos fracos? São mais sensíveis. E o maduro, ele deve voluntariamente submeter a sua liberdade à consciência do irmão mais fraco. Então você não tem que viver conforme a sua própria consciência. O que o apóstolo Paulo nos ensina é que a gente tem que viver conforme a consciência do nosso irmão. E assim, o cristão ele precisa se sentir livre para comer. Porém, ele também deve se sentir livre para renunciar, se assim o amor exigir. Portanto, a renúncia que pratica e que recomenda, ela não é uma renúncia forçada. Porque se for forçada, já perdeu o seu propósito. Mas essa renúncia que o apóstolo Paulo nos ensina é uma renúncia que deve ser voluntária. Eu não posso chegar e fazer você abrir mão. É você que tem que abrir mão por você mesmo. Pelo amor que você tem pelo seu irmão. Porque se fosse forçado, então aniquilou aqui a liberdade. Que liberdade que é essa? Talvez algumas pessoas até descrevem você e os crentes desse jeito. Quem são os crentes? Aqueles que não podem fazer nada. Você já ouviu isso? Não, você pode fazer tudo. Não é isso que tem que balizar a sua vida.
Mas falando sobre liberdade, é interessante que normalmente as pessoas só falam de liberdade para fazer. Você já viu alguém falando da liberdade para não fazer algo? Discorrendo, explicando. Não, mas peraí, mas eu sou livre. Essa liberdade, ela só contempla o fazer, ser um álibi para os nossos atos. Não para não fazer. O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: o verdadeiro segredo do viver cristão não consiste em esticar as cordas dos nossos direitos até o limite do que é lícito, mas encolhê-los voluntariamente pelo bem das almas dos homens. Se o meu comer ou beber faz tropeçar o menor dos pequeninos de Deus, prefiro abdicar do meu direito a ferir o corpo de Cristo. Está entendendo, querido? O que deve nortear a nossa vida? Você pode fazer o que você quiser, mas você não pode escandalizar o teu irmão. Se você escandalizar o teu irmão, aí é pecado o que você está fazendo. Se você escandalizar o teu irmão, aí é na tua conta que está o escândalo que ele sofreu. Versículo 30 ele diz: se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo? Porque dou graças? Então aqui, diante das coisas sacrificadas, diante das coisas que são aí, que a gente não tem como saber a procedência, que eu nunca vi também. Se você faz isso aí, você me conta depois, porque vai ser inédito. Você vai comer num restaurante, você só vai chegar e olhar se você vai com a cara da comida, não é isso que você faz? Vai lá no self-service, tá bonito aqui esse bife, né? Tá bonita essa carne. Você vai chegar e você vai falar assim, por favor, eu quero falar com o cozinheiro. Dá para você trazer a nota fiscal, eu quero saber a procedência dessa carne. Querida, a gente não faz isso. Às vezes, você pode, se você fizer isso, pode até se assustar na vida, porque tem alguns açougues que você fala assim, eu não compro daquele açougue ali de jeito nenhum. Só que você come carne lá fora, vai saber de onde que vem. Vai saber de onde que vem. Então, se você tem problema com isso, então coma na sua casa só, comece a parar, leva a marmitinha para onde você for. Mas, o que nós precisamos fazer? O que o cristão faz? O que nós somos ensinados a fazer? O crente, ele dá graças por tudo, ele não dá graças? Você vai comer, Senhor, obrigado por esse alimento, dou graças, pela mão daquele que preparou, dou graças. A gente dá graças, se deu graças, pode comer. Ei, pode comer. Se você ganhou algo, tudo bem que de repente tem coisa que pode ser envenenado, né? Então, calma aí, né? Eu estava falando isso para a Érica essa semana, ela falou, você viu lá que teve um caso que envenenaram uma coisa lá e tinha... Não, peraí, se você tem dúvida aí quanto à procedência, não é que você vai sair pegando qualquer coisa na rua, macumba na esquina, o frango ali, e fala, eu vou fazer aquele frango lá em casa hoje. Calma aí, gente. Não é por aí que eu estou falando. Mas a gente dá graças pelo alimento. Você deu graças, você está reconhecendo que tudo vem do Senhor. E se você deu graças, você come e ponto. E é isso que a gente faz. É isso que nós fazemos. Nós reconhecemos que tudo aquilo que está na nossa mesa vem das mãos graciosas de Deus. E não de um meio qualquer outro que seja. E assim você não deixa de comer algo porque é pecaminoso ou não. Porque a gente dá graças ao Deus doador. Mas você deve deixar de comer algo se isso escandalizar o teu irmão, por conta da consciência dele. Por quê? Porque o teu cardápio, ele vale menos do que a consciência do teu irmão. Então é por isso que você não deve comer. Então, de repente, o camarada chega lá, se fosse lá na casa, o que o Paulo está falando, na casa do descrente, ele vai falar assim, então, não é você que ia fazer a pergunta. Olha só, rapaz, hoje eu estava passando lá perto do mercado e você viu que coisa, meu? Estava numa promoção lá, no preço de A100 eu comprei filé mignon. É mesmo? Mas de onde que é essa carne aí então? Né? Então, essa carne aí ele falou que era lá do templo de Afrodite. Então aí foi por isso que eu comprei, aí nesse ponto,
o que ele fala? Então, não coma. Por causa da sua consciência? Não, você deu graças, estaria tudo certo. Mas como que o outro ia enxergar isso? Mas peraí, esse camarada antes ele estava lá no templo, participando dos sacrifícios, agora ele virou crente, mas ele vive de qualquer jeito, ele come essa carne, ele não respeita nada. Não. Então é muito difícil você explicar isso na consciência do teu irmão. Então, por conta dele, em respeito a ele, não coma. Porque se você fez uma oração, está tudo certo, mas a consciência do teu irmão não resolve com uma oração. Ou resolve? Não resolve. Não resolve. E assim nós entramos no terceiro e último ponto. O alvo supremo. A glória de Deus e a salvação. Versículo 31 a 33 e 11:1. Então, queridos, percebam a profundidade do que Paulo está fazendo aqui. Ele nos colocou diante de um espelho desafiador. Ele nos mostrou que, por amor do irmão mais fraco, o maduro está disposto a abrir mão do seu cardápio, de um direito, de uma preferência, ou até mesmo de uma superioridade intelectual. Mas se a gente parasse a mensagem por aqui, a gente correria o risco de transformar a vida da igreja em um mero exercício de etiqueta social ou de moralismo relacional humano. E aí pode ser que eu ou você chegaríamos ao ponto de nos perguntarmos, cansados, até quando eu vou ter que ficar pisando em ovos por causa desses mais fracos? Porque isso cansa. Se a gente viver somente nessa perspectiva da consciência mais fraca, do irmão mais fraco, a gente vai cansar, a gente vai falar, meu Deus do céu, como é difícil, até que ponto que eu tenho que ficar pisando em ovos, até que ponto que eu tenho que ficar convivendo com esse irmão mais fraco, por que que a minha vida tem que ser ditada pela fraqueza alheia, onde isso vai parar? E aí, para responder esse esgotamento humano, Paulo ele dá um salto teológico, mais impressionante de toda a sua epístola. No versículo 31, ele puxa as cortinas do egoísmo humano e nos revela o teto de toda a nossa existência. Ele nos mostra que restringir a nossa liberdade por causa do irmão não é uma perca de direitos humilhante, mas é o portal para a adoração mais pura. O motivo pelo qual eu abro mão do meu direito, pelo bem do meu irmão, não é apenas para evitar um conflito doméstico na igreja. Não pode ser isso. Por que você faz ou você não faz? Ah, porque senão vai dar um rebuliço isso aí lá na igreja, os irmãos vão brigar, vão lá falar para o pastor e vai acontecer. Não, é por isso que eu não faço. Não pode ser isso. O motivo é vertical, é eterno, é absoluto. Nós fazemos isso porque nós fomos criados para o esplendor do nome de Deus. Toda a horizontalidade do amor ao próximo, ele deságua na verticalidade da glória de Deus. E assim ele vai dizer no versículo 31, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Queridos, esse é o clímax teológico do texto, e esse aqui também é um dos pilares da reforma protestante. É o soli deo gloria, glória somente a Deus. Paulo ele pega as ações mais banais e repetitivas, puramente biológicas do ser humano, comer e beber, e ele eleva na categoria do ato de adoração. O cristão, ele não deve estar preocupado com a afirmação dos seus direitos, não é isso, mas com a glória de Deus, é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Porém, Deus ele nunca é glorificado quando a minha liberdade, quando eu estou fazendo mau uso dela, eu estou fazendo o irmão tropeçar. Então, se aquilo que eu faço, eu estou gerando confusão, Deus não está sendo glorificado por isso. Deus não é glorificado por isso. A palavra no original para glória de Deus é doxa. Ela é correspondente no Antigo Testamento para kabod, cujo significado ali é peso, dignidade, valor. Já no Novo Testamento, essa palavra significa esplendor, brilho, honra manifestada a Deus. E assim, queridos, glorificar a Deus
não é acrescentar algo a ele. Não, eu preciso glorificar porque Deus está fraco, então eu vou glorificar que ele vai ficar forte. Não é isso. Não. Ele já é infinitamente glorioso. Quando nós glorificamos a Deus, o que é isso? Isso é refletir e tornar o caráter dele visível e respeitado através das nossas ações. Isso que é glorificar a Deus. A gente não consegue acrescentar lá um brilhinho a mais a Deus, uma dignidade maior a Deus. Não, ele já é puramente digno, ele já é glorioso. Nós não glorificamos porque ele não é glorioso, não é isso. Quando nós exercemos a nossa liberdade em glorificar a Deus, a gente está apenas transmitindo a glória de Deus a partir da nossa vida. Queridos, nós visamos a glória de Deus na dispensação do nosso tempo? Na nossa liberdade? É isso que a gente deve refletir sobre isso. Será que nós usamos a nossa liberdade de uma forma que essa liberdade ela esteja glorificando a Deus? E os últimos 2 versículos o apóstolo Paulo vai dizer: não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha o que o Hernandes Dias Lopes disse sobre isso. Não devemos ser uma pedra de tropeço, mas uma pedra de passagem. Não um abismo, mas uma ponte. Não podemos estorvar as pessoas de entrarem no reino de Deus. Queridos, o fim da nossa liberdade, ela não é apenas a paz interna da igreja, unidade, mas ela é a salvação dos perdidos, missão. A nossa vida, ela tem um fim missional. Se o nosso comportamento interno na igreja é marcado por disputas de direitos e falta de amor, nós manchamos a doxa de Deus, a glória de Deus. A gente fecha a porta do evangelismo. Talvez as pessoas vão olhar e falar assim: o quê? Eu quero ser crente? Nada, aquele povo que vive brigando, o povo que vive se pegando lá, um falando mal do outro, um brigando com o outro. Aquele povo que, nossa, o povo fuxiqueiro que é crente, povo fofoqueiro, só fica falando mal dos outros lá. E ainda fala assim: não, eu estou falando, mas olha, é para você orar por ele. Né? Então a gente está tentando converter a fofoca ainda, né? Não, é para você orar por ele. Ó, isso aqui, ó, querido, ó, puxa vida, ó, por onde nosso irmão está. Só que corre até um veneninho assim no lábio quando está contando da vida do outro. Querido, quando nós compreendemos que até o comer e o beber, as coisas mais ordinárias da nossa rotina humana, podem carregar o peso da glória eterna de Deus, a nossa perspectiva sobre unidade na diversidade, ela muda completamente. As nossas pequenas disputas sobre quem está certo ou quem está errado, os nossos debates acalorados sobre preferências litúrgicas, sobre opiniões secundárias, isso se torna incrivelmente pequenos, se comparados à majestade, à doxa, à glória de Deus, à urgência da salvação pelos perdidos. Vocês percebem que muitas vezes na nossa vida a gente fica gastando mais tempo com perfumaria do que com aquilo que importa de fato? E Paulo ele encerra o seu argumento oferecendo a si mesmo como exemplo desse esvaziamento. Porque lá no versículo 1 do capítulo 11, que para mim é aqui que acaba esse texto, ele vai dizer: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Queridos, é até supérfluo dizer que o apóstolo Paulo ele não se apregou a si mesmo como um modelo de conduta moral, nem está convidando nem eu nem você para poder se inspirar na personalidade dele. Não é isso que ele está falando aqui não. É na sua existência missionária, pautado pelo seguimento a Cristo, que ele propõe essa imitação. Você lembra da mensagem passada que ele vai dizer que
para os judeus, ele se fez de judeu, para os gregos, ele se fez de grego, ele se fez de tudo para poder alcançar o maior número de pessoas. Então, é isso aqui que ele está falando para a gente imitar. Será que o nosso testemunho, será que o desprendimento, a nossa liberdade, será que isso aí está fazendo alguém enxergar Jesus em nós? Assim como ele, também a comunidade tem em Cristo o padrão último da sua conduta, a serviço da salvação das pessoas. A única razão pela qual nós devemos imitar a Paulo é porque ele imitava a Cristo. Porque se ele não imitasse a Cristo, não faria sentido nenhum a gente imitar ele. Ele confiava que o exemplo os dirigiria e nos dirigiria ao Salvador. E se ele imitava a Cristo, como que Cristo então exerceu a sua liberdade? Porque se a gente falar da liberdade de Paulo, que já é grande coisa, então a gente vai ver, né? O apóstolo Paulo, o tanto de coisa que ele abriu mão para poder não ser uma pedra de tropeço para os irmãos. Lá para os corintianos, ele abriu mão até do sustento, ele foi fazer tenda, porque para eles era um absurdo ter que sustentar o apóstolo, então ele fez isso. O apóstolo Paulo, ele no meio dos judeus, ele se fazia de um judeu, ele não chegava lá dizendo, vocês estão ainda nessa aí, cara, nossa, como vocês são pequenos. Não, ele estava lá para poder, de alguma forma, conectar essas pessoas a Cristo. No meio dos gentios, estava lá também. Ele chega diante de um panteão, de uma infinidade de deuses, e aí ele se depara que tem um lá, ao Deus desconhecido, fala, opa, olha aqui a brecha. Esse aqui é o que eu prego, é o Deus desconhecido. E aí com isso ele tem a atenção das pessoas. Mas ele tendo feito muita coisa, isso aí não se compara ao que Cristo fez. Porque Filipenses 2 vai dizer que ele abriu mão, Cristo, dos seus privilégios. Ele se auto-esvaziou. Kenosis é a palavra do grego, é o auto-esvaziamento. Que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E para que tudo isso? Para nos salvar. Para poder redimir esse povo todo, que hoje é chamado de povo de Deus. Ele assumiu essa forma de servo para que fôssemos salvos. A cruz é o maior exemplo de restrição de direitos por amor ao próximo e para a glória de Deus. E não é à toa que ele mesmo vai dizer, se alguém quer ir após ele, negue-se dia após dia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Querido, do que você tem aberto mão? Para a glória de Deus? Para alcançar aquele da consciência fraca? Puxa vida, se Paulo abriu mão de tanto, se Cristo abriu mão de tanto, será que a gente não pode abrir mão de alguma coisa? Será que a gente tem que mesmo ficar brigando por essas coisas secundárias? Será que a gente tem que ficar mesmo fazendo valer o nosso direito, a nossa liberdade? Será que a gente tem que ser tão legalista a ponto de ficar querendo saber, isso pode, isso não pode? Ou será que a gente não pode mudar essa pergunta, isso convém, isso edifica? O Gordon Fee, ele diz, o apelo para imitar a Paulo não é um ato de soberba pessoal, mas o eco prático do caminho de Cristo. Alguém que não buscou o próprio agrado, mas entregou-se pelo bem dos muitos, para que fossem salvos. E quanto a nós, para concluir, será que nós podemos dizer uns aos outros, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Ou será que dizemos assim, olhe para Deus, não olhe para mim não. Diante das escolhas cotidianas, aquilo que postamos na internet, como nos posicionamos nos debates, as liberdades que usufruímos, qual tem sido o nosso critério? O nosso prazer pessoal e direito legal? Ou a edificação dos irmãos e a glória de Deus? Queridos, uma igreja unida
não é aquela em que todos pensam exatamente igual sobre todas as coisas cotidianas. É uma igreja onde, apesar de pensarmos diferente sobre assuntos secundários, decidimos andar em amor, preferindo a honra do outro, o bom testemunho do Evangelho e visando em tudo a glória de Deus. Feche seus olhos.